E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Transformador Podcast, o seu podcast onde falamos sobre mente, ciência, neurociência, comportamento e tudo aquilo que traga benefícios para a sua vida. Sou o Dr. Osmer Maior e que prazer ter vocês conosco aqui em mais um episódio. E prometo para você que hoje você não vai conseguir se desgrudar do computador, do celular, do tablet, onde você estiver nos assistindo. A gente tem uma chefe de renome internacional. Estaremos falando sobre um assunto muito importante. Estaremos falando sobre como a alimentação pode ajudar a você no seu processo de emagrecimento, porém de um jeito diferente. Você está acostumado a ver a alimentação, o que você come, não deve comer isso, não deve comer aquilo. Hoje a gente vai falar como a alimentação pode te ajudar a mudar a tua mente. Aperta o cinto porque o Transformador Podcast está começando já já. Esse episódio de hoje vai mudar o como você enxerga, como sua mente enxerga a alimentação. Você vai entender como a alimentação ela pode acalmar ou pode piorar uma situação de estresse, uma situação de tensão. E como você vai reduzir essa ansiedade de dentro para fora. Diminuindo o alarme, que a gente já falou em capítulos anteriores. Não é sobre receita, eu já te garanto, não é sobre receita. Não é sobre dieta perfeita, é apenas sobre regulação e reconciliação mente-prato. E para isso, eu estou aqui com minha amiga, amiguíssima, chefe internacional, de renome internacional. Gente, essa menina faz umas pastas maravilhosas, você tem que experimentar. A minha amiga Letícia Sampaio. Letícia, você já ficou em vários países? Isso, Você já esteve em Itália, na Argentina, inclusive, gente, ela fala espanhol. Eu gosto muito que a gente começa e fofoca em espanhol. Aqui no episódio eu não vou falar em espanhol, não se preocupe. Mas a Letícia é uma queridíssima, seja muito bem-vinda ao Transformador muito Podcast. obrigada. Que honra ter vocês aqui conosco. A honra é toda minha. Agradeço pelo convite, agradeço por vocês estarem aqui conosco e tenho certeza que vai ser um episódio fora do comum. Vamos fazer esse gancho entre gastronomia e medicina, que muita gente fica se perguntando como podemos linkar. E hoje vocês vão descobrir que andam juntas, lado a lado, e vai ser um prazer imenso compartilhar com vocês. O prazer vai ser todo nosso, da nossa audiência. Letícia, você é formada pela Le Cordon Bleu Florença, na Itália, com experiência Isso. já, professora de mais de 10 anos. Não estou falando de idade, gente, não comecem a fazer contas, pelo amor de Deus. Letícia é mais nova que eu. Então, professora há mais de 10 anos na Europa, com uma baixa experiência na Europa, na Argentina, no Brasil e Caruaru, porque aqui estão suas raízes. Você me comentava em off que aqui estão suas raízes, aqui onde você sempre volta para cá, para Caruaru. Exatamente. Eu tenho descendência italiana, então fiz questão de buscar minhas raízes dos meus antepassados, então por isso que escolhi a Itália como berço aí da minha formação. Mas volto aqui para a cidade, pois a família, o sangue, o amor fala mais alto. E Letícia, por que uma chefe internacional renomada fala de mente, emoção e emagrecimento? Porque é isso que você traduz na sua comida. Isso, porque eu costumo dizer o seguinte, que na gastronomia eu aprendi a técnica, mas com a minha vivência eu consegui colocar em prática tudo o que eu vivi e aprendi na faculdade. Então, é muito importante fazer essa ligação, porque mente sã, corpo sã. Então, trabalhamos juntos para que a gente consiga atingir este objetivo que muitos dizem ser difícil, mas vamos descomplicar para todos. Eu não acho que seja difícil. Eu acho que comida é um negócio prazeroso. Você comer é um negócio prazeroso. Então, nada melhor que você comer aquilo que você gosta, aquilo que faz bem para você, para seu corpo, para sua mente, construído de uma forma gostosa, linda. Então, isso é o principal, eu acredito que seja o principal desafio hoje de um chefe, conseguir levar comida de qualidade para a mesa, sim, porém, que seja uma comida saudável. Isso, exato. É muito fácil comer por comer.
E eu digo sempre que comer é diferente de se alimentar. Comer, eu posso pegar qualquer alimento, colocar na boca que eu vou estar comendo. Se alimentar é uma experiência, é uma vivência. Então, eu vou alimentar minha alma, eu vou alimentar o meu corpo, eu vou alimentar a minha mente. Então, eu preciso comer de verdade, com equilíbrio, para que assim eu possa me satisfazer por completo. Não só o meu estômago, mas também a minha mente. Que comida, na verdade, eu entendo a comida como alguma coisa que tem uma mística bem interessante. Nós vivemos uma vida muito apressados. Hoje Sim, todo tem tempo, as pessoas são super ocupadas, as pessoas têm tempo para tomar café e muitas vezes termina negligenciando uma refeição, não tem tempo para almoçar em família, ou sentar, ou jantar em família. Então, esse ritual ao longo do tempo terminou se perdendo. Antigamente, você há de lembrar, quando você era pequena, sua avó deveria sim, colocar todo mundo na sua mesa, seus tios, seus sim, pais, todos os primos. E era uma festa, um domingo de sim, almoço sim, familiar. Isso, com o tempo, terminou se perdendo. E as pessoas foram meio que empurrados por essa cultura sim. ocidental do fast food. E Isso. terminaram perdendo essa questão de emoção na mesa, não Sim, apenas o comer por comer. sim, sim. Como você, na sua experiência, enxerga esse ponto? A perca da emoção na hora de se alimentar, na hora de comer. Com a vida que temos, se tornou tudo muito rápido. Precisamos ter essa facilidade em comer algo rápido. Porém, precisamos lembrar que o sentar à mesa, o fazer uma mesa posta, está muito mais do que comer. É um momento, é uma vivência, é uma experiência. Então, está falando que o fast food é o vilão? Não, mas ele pode de alguma maneira prejudicar a sua vida. Então, você tem que optar por fazer esses momentos para que você possa desacelerar, para que você possa refletir e para que você possa realmente ter uma experiência que vai muito além de uma mesa posta. Você precisa estar ali em família, entre amigos, para que você possa construir um momento, pois precisa ter um equilíbrio. Você se alimentando bem, você vai satisfazer. No que você se satisfaz, você não vai ter esse pico de adrenalina que faz você comer rápido, sentir fome rápido e se alimentar de forma que não é tão correta. Então é importantíssimo você estar ali em volta de uma mesa, tirar um minutinho para sentar, comer e desfrutar do seu prato, que seja de arroz, feijão, uma proteína, uma salada, já é um prato equilibrado. Não precisa ser um prato gourmet para que você tenha uma boa refeição. Você precisa ter um prato equilibrado, onde tem gorduras boas, proteínas, carboidratos, legumes, vegetais. Então, é fácil, só basta querer um pouquinho. Hoje, com essa glamourização do fast food, as pessoas perderam um pouco do propósito do que é sentar na mesa. Naquele tempo gostoso, com a família, de dar risada, de entender o que aconteceu no dia, de ter proximidade, de criar cada vez mais laços. Hoje você vê cada vez mais famílias jantando na frente da TV com o celular da mão e o tablet ligado. Então, Isso, ele está mais conectado com as pessoas que estão fora do seu convívio que com as pessoas que estão dentro, dentro ali. desse convívio. E Isso. isso tem trazido para a nossa sociedade um mal terrível, que é a obesidade. Hoje no Brasil, mais de 60% da população está acima do Sim, peso ou obesa, e no mundo as estatísticas também são de assustar. Então, isso, dentro da sua proposta, dentro do que você traz, com seu renome, com seus conhecimentos, é, qual seria essa ponte que você quer fazer entre não apenas comer, sino alimentar a alma
com comida de boa qualidade, além de manter em dia ou modular essas emoções que o comer gostoso produz em nós. Eu sou a vivência disso, certo? E essa virada de chave para mim foi muito importante. Quando falo em obesidade, eu já fui obesa, eu já fiz. Somos dois. Eu já fiz bariátrica, então eu precisei me adaptar a tudo isso, porque a cirurgia bariátrica, ela muda o estômago, ela diminui o estômago, mas ela não diminui e nem muda a mente. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber que eu estava dando muito mais importância para os meus clientes e que eu cozinhava com tanto amor, com tanto carinho, com tanta técnica e respeito para meus clientes. E para mim, que preciso estar bem comigo mesma para, para poder colocar em prática para os outros, eu vi que eu não estava fazendo. Então, foi exatamente isso que fez eu pegar esse gancho de emagrecer está ligado com a comida, que está ligado com a mente. Então, a partir do momento que eu percebi isso, que eu estava me dedicando para os outros, mas não estava fazendo isso por mim, foi a virada de chave. Né? Então, é esse gancho que eu sempre faço. Você precisa emagrecer primeiro aqui, não aqui. Quando você percebe que você controla a sua mente e não a mente lhe controla, você vai fazer dar certo. Isso é fundamental. E eu queria aproveitar esse gancho agora que ela falou, justamente sobre aproveitar a mente, porque sexta-feira, dia 3, a gente está com um evento maravilhoso e muito transformador lá no Shopping Difusora. Emagrecer de dentro para fora. Como o emagrecimento neurocomportamental, como às vezes a mente pode sabotar a sua dieta. Vai ser um evento maravilhoso, eu conto com a sua presença, as vagas estão quase esgotadas, então eu sendo você corria para fazer a inscrição. Eu vou deixar o link aqui, eu não sei se na verdade, se quando esse episódio sair ainda tem vagas, porque é um evento super restrito, super seleto para um grupo de pessoas que estão compromissados realmente com a sua mudança. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast e eu aguardo vocês na sexta-feira, dia 13. Não precisa ser uma sexta-feira de terror e mistério, precisa ser uma sexta-feira de libertação. Então, emagrecimento de dentro para fora, sexta-feira, Shopping Difusora, eu aguardo todos vocês. Amiga, voltando aqui, muito se conhece, muito se fala e eu não quero, você falou sobre seu processo de cirurgia bariátrica. Sim. A gente não vai falar aqui sobre bariátrica, eu quero apenas entender o que você falou sobre a sua virada de chave. Eu acho isso muito louvável e parabenizo você pela sua coragem de falar isso, inclusive em público. Obrigada. E que bom que tem pessoas que falam sobre isso, porque nós somos seres humanos. Quando Sim. você falava que você foi obesa, eu também. E essa virada de chave foi um dia que eu estava querendo brincar com meus filhos e eu não consegui brincar com eles. Pois é. Eu estava com mais de 100 quilos, que imagine como eu estava naquela época. E foi uma virada de chave muito grande. O que eu quero para mim? Qual é o legado que eu quero deixar? O que eu quero fazer? Mas muito se fala hoje sobre conexão ou eixo intestino-cérebro. Sim, Quando sim. se fala que o nosso intestino já se sabe que é o nosso segundo cérebro. Tem mais Perfeito. Neurônios, inclusive que a nossa Sim. coluna dorsal. E tem uma comunicação bidirecional. O que acontece aqui embaixo, você sabe aqui em cima. O que acontece aqui em cima também transparece aqui embaixo. Como hoje, você como chefe, você como estudiosa de técnicas culinárias, Sim. você consegue levar para seus clientes essa transformação, essa virada de chave sua, de que eles não Certo. precisam, sei lá, colocar 300 carboidratos em uma refeição, que eles precisam ter esse equilíbrio, porque isso vai mudar futuramente pensamento, mente, sentimentos, emoções e por aí Tudo. vai. É muito importante a gente falar do intestino,
pois ele regula o nosso corpo como um todo. E me corrija se estiver errada, acredito que até mais do que o nosso cérebro propriamente dito. Por quê? Principalmente nós mulheres, a gente sempre diz: ah, eu tô inchada, eu tô de mau humor, faz tempo que eu não fui ao banheiro, eu tô aqui me sentindo empachada. E isso tem muito a ver com a nossa alimentação. Então, como é que a gente pode facilitar? Comendo fibras. A gente pode colocar aí, ingerir na nossa alimentação mais fibras. Podemos conseguir fazer um overnight. Meu Deus, o que é um overnight? Que nome difícil, complicado. Não, pessoal, você coloca para hidratar a chia com o iogurte, deixa na geladeira antes de dormir. No dia seguinte, no seu café da manhã, corta umas frutas, coloca uma linhaça, coloca uma granola e come aquele iogurte hidratado com a chia, que já vai facilitar aí sua digestão, já vai fazer com que seu intestino funcione melhor. Assim, você vai estar menos inflamado, seu organismo vai desinflamar e você vai se sentir melhor, vai se sentir mais saciado, mais leve, inclusive mais feliz. Com certeza. E eu vou fazer um adendo aí. Vai se sentir mais feliz e vai se sentir com menos dor, com menos Sim. confusão mental, com menos esquecimento. Então, muitos pacientes, eu atendo pacientes hoje que estão lutando contra esse efeito sanfona na clínica, e atendo pacientes que minha formação é de dor crônica, eu sou especialista em dor. Sim. Só que quando eu descobri esse mundo apaixonante da neurociência, de como funciona o cérebro, eu entendi que dor é apenas um sintoma. O mecanismo que está por trás disso é um mecanismo neurocomportamental. Sim. Então, a obesidade e a dor, elas andam juntas da mão. Tanto é que as estatísticas internacionais, quando você fala em obesidade, o número de pessoas é muito alto. Quando você fala de dor, o número também é muito alto. E quando você faz o cruzamento dos dados, aumenta absurdamente. Então, a grande maioria dos pacientes obesos sentem dor crônica e a grande maioria dos pacientes com dor crônica são obesos. Então, eu entendi que meu caminho me levou para esse momento. Porém, se você não consegue ajustar esse mecanismo neurocomportamental, você apenas estaria tratando um sintoma. Então, quando você fala de que o paciente se sente mais feliz, eu também agrego, ele se sente menos inflamado, porém mais fácil, ele consegue fazer suas atividades no dia a dia. Sabe, esse sintoma que algumas pessoas falam de: poxa, eu estou esquecendo das coisas, eu não me lembro de algumas coisas, eu estou com um estado de confusão, mas sabe aquela fadiga que é nada, que você vai para um médico que não faz medicina Sim. integrativa e tá, beleza, vai tomar uma vitamina? Essa fadiga, esse sintoma de confusão mental, esse sintoma de esquecimento, nada mais é que neuroinflamação. E neuroinflamação proveniente de nosso intestino. Ou seja, ele tem uma comunicação direta. Quando você tem uma desbiose intestinal, que é o termo correto, no intestino, produzido por um desbalanço das bactérias negativas, esse desbalanço, tanto no intestino, chega a afetar o nosso cérebro. Então, sim, vão da mão. São duas coisas que vão: intestino e cérebro, intestino e mente, elas vão juntos. E não apenas em mulheres. As estatísticas falam de esse comportamento em homens também. Basicamente, por quê? Você sai de casa, você não tem horário. O homem, geralmente, ele faz um trabalho mais braçal, ele não tem horário para começar, não tem horário para terminar. Então, você não tem aquele tempo gostoso de fazer uma refeição. Sim. E isso tem trazido um desfecho negativo para a nossa população. E se faz muito interessante hoje você entender intestino. O intestino você não regula apenas com probiótico. Não. O principal para você regular um intestino é uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade. Porque aí você está fazendo uma boa gestão no seu intestino e, como consequência, vai fazer uma boa gestão também no seu cérebro. Isso tem chamado sua atenção? Eu sei, eu conheço você, eu sei que tem chamado sua atenção. Inclusive, gente, eu já vou fazendo vários spoilers aqui, vocês sabem que eu não gosto de guardar segredo. A Letícia e eu temos um projeto que vai ser fantástico aqui em Caruaru, vocês aguardem, porque eu não tenho notícias de que esse projeto exista hoje no Brasil, e vai ser um projeto que combina saúde, performance, alimentação, memória, mente. Então vocês aguardem, porque a gente vai fazer uma coisa bem grande aqui em Caruaru e Brasil todo. Vocês só apenas aguardem. Amiga, isso
eu sei que faz parte do seu dia a dia, Sim. mas como você consegue traduzir isso na hora de você cozinhar? Porque, por exemplo, me salta, tem uma dúvida grande. Você é uma cozinheira, é uma chefe de mão cheia de comida italiana. E Sim. comida italiana é muito carboidrato. Ou Sim, estou sim. errado? É muito, Sim. adoro comida italiana, é muito carboidrato. Então, como colocar a dose certa desse carboidrato dentro de uma culinária que é tão gostosa, tão conhecida a nível mundial, que é sua especialidade, por sinal, mas que tem um alto nível glicêmico ou calórico por trás desses carboidratos? Temos ingredientes que nos auxiliam para este equilíbrio. Um exemplo é o alho. O alho é um ingrediente que Adoro alho. está, eu também amo Adoro alho, alho. e ele está presente como base de tempero para a maioria dos pratos. Então, o alho por si só, desde as nossas papilas gustativas até o nosso intestino, ele vem fazendo uma limpeza, ele vem retirando tudo o que está fazendo mal para o nosso organismo e vai se agregando nele e vai eliminando. Então, o alho está aí a nosso favor. Também temos as proteínas. Então, sempre que devemos comer muitos carboidratos, a gente precisa agregar uma proteína, pois a proteína, ela dá saciedade. Então, você comendo mais proteína, você vai estar ingerindo menos carboidrato. Então, esse carboidrato, ele não vai ter tanta transformação em açúcares, porque sabemos que todos os carboidratos irão aumentar o nosso índice glicêmico. Exatamente. Então, por isso que a gente precisa ter aliados na nossa alimentação, para que a gente possa comer a massa que todo mundo ama, o queijo que todo mundo ama, ou assim espero que vocês amem, pois eu amo. Então, a gente utiliza desses ingredientes dos vegetais, das saladas, das proteínas, do alho, principalmente, para que juntos eles façam um prato equilibrado. Porque no nosso prato não pode ter somente uma cor, não pode ter somente uma textura, uma única temperatura. Para que seja um prato equilibrado, a gente precisa ter um prato colorido, um prato que tenha algo crocante, algo pastoso, algo que esteja ali mais al dente. Então precisa ter um equilíbrio. E a gente precisa desfrutar e comer esse prato com os 5 sentidos. Então, isso também vai ajudar com que a gente emagreça. Mas com os 5 sentidos, claro. Exemplo, audição. Quando a gente escuta o barulhinho da panela ou da frigideira, shh, você já está ali, ó, despertando desejo. Já está querendo comer Cheiro. aquela comida. Olfato, o cheiro. Tem coisa mais gostosa do que um cheiro de alho e cebola dourando, aquele refogado. É muito bom. Visão, a gente come primeiro com os olhos. Um prato bem apresentado, ele pode até não estar saboroso, mas vai lhe encantar. E se o prato não tiver bem apresentado, pode ser o melhor prato, mas você vai dizer: meu Deus, está tão feio, não quero nem provar. O paladar começa tudo aqui nas papilas gustativas e também o tato com as texturas. Você pega e sente, isso é macio, isso está homogêneo, está aveludado, está crocante. Então, sim, com os 5 sentidos. Equilíbrio dentro da gastronomia é tudo. Equilíbrio na sua vida é tudo. E equilíbrio no seu organismo faz total diferença no seu modo de viver. Eu concordo com você 150%. Meus amigos, vocês estão vendo que o papo hoje aqui está um nível bem alto. Estamos falando sobre alta gastronomia e como essa alta gastronomia tem a ver ou pode ajudar a você a modular seu cérebro e a ter boas emoções, a ter acalmar, inclusive até a sua ansiedade. Mas eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores,
nossos patrocinadores, a Numides Oficial, o Núcleo de Medicina Integrativa da Dor e Envelhecimento Saudável, onde são propostos tratamentos de ponta não apenas para a dor crônica, sino para seu envelhecimento. Estamos vendo que o mundo está cada vez mais com uma taxa avançada de idade e você tem que se preparar, sim, para seu envelhecimento. A Numides Oficial é seu lugar para justamente você ter essa preparação. E a nossa Plantô Caruaru, o nosso empório de alimentos naturais, você conhece a Plantô Caruaru? Não conheço, pois voltei recentemente, como teria lhe dito. Eu vou lhe apresentar a Plantô Caruaru, tem um empório de alimentos naturais com uns chips maravilhosos, chips todos feitos artesanalmente, porém sem uma gota de gordura. Maravilha. Então, eu convido a todos vocês a conhecer a Plantô Caruaru, @Plantô Caruaru e a Numides Oficial. Letícia, voltando aqui, você falava em colocar os 5 sentidos no prato, na comida que você está fazendo. Mas uma boa massa italiana, uma boa pizza italiana, combina com o quê, amiga? Com um bom vinho. E muito tem se falado sobre o vinho, sobre as suas propriedades anti-acne, ou seja, anti-envelhecimento. Sim. E um bom vinho com uma boa pasta italiana faz total sintonia, harmoniza perfeitamente. Dentro do seu conceito de gastronomia de ponta, inclusive eu já vou lhe dar aqui para você sair daqui e colocar o conceito que eu vou lhe dar. Você vai lá na associação e registra ele. Esse vai ser seu. Eu vou lhe dar de presente. Sim. Você não vai ser mais uma chefe de culinária. Você vai ser uma chefe de gastronomia neurocomportamental. Você pode ir lá e... Pronto, você já pode ir lá e colocar esse vai ser Letícia Sampaio, chefe de gastronomia neurocomportamental. Só até veja o branding que esse tempo atrás. Veja o branding que esse tem. Sim. Mas gostei da ideia. A gente vai falar sobre isso. Sobre. Mas como dentro dessa proposta, um bom vinho chega para ajudar com esses taninos que podem te ajudar para essa questão de envelhecimento, para essa questão de antifragilidade, anti-acne, como a gente já estava falando. Como um vinho, ele chega para auxiliar você dentro da sua culinária? O vinho, eu vou falar uma experiência minha, um posicionamento meu. Fique à vontade. Certo? O vinho, para mim, ele libera dopamina, certo? Então, o que é a dopamina? Conhecido como o hormônio do prazer. Só que antes mesmo de ser o hormônio do prazer, e você pode falar muito melhor sobre isso, ele atua no hormônio da movimentação, da saciedade, da felicidade. Então, eu desperto esse prazer em uma boa taça de vinho. Principalmente quando esse vinho é harmonizado com uma massa. Porém, quando a gente fala de ansiedade, já pegando e fazendo essa ligação, eu preciso quebrar o ciclo, pois eu estou muito ansiosa, eu preciso ter algo que vá me saciar, então eu como, certo? Porém, essa saciedade é momentânea. E aí, em pouco tempo depois, eu já vou estar precisando de algo que faça eu sentir aquela sensação novamente. Então, eu gosto do vinho, mas eu não tenho o vinho como um aliado. Eu quero o vinho ali para me enaltecer, certo? Para que possa me ajudar. Eu não posso estar bem somente quando eu tomo esse vinho. Eu não posso liberar a dopamina somente como quando eu tomo este vinho. Eu preciso estar bem com meu corpo, bem com minha mente, para que eu possa agregar esse vinho na minha vida, esse vinho com essa massa italiana, para que ele possa estar me fazendo bem em determinado momento. Então, eu utilizo demais o vinho. Inclusive, uma taça de vinho por dia, um cálice de vinho por dia faz bem para a saúde. Muitos dizem, mas e quem é alcoolista que toma a bebida alcoólica todos os dias? É bem diferente, pois a gente domina a bebida, não a bebida domina a gente. Então,
deixo aí a pergunta, certo, para ser respondida. Vamos fazer esse vinho aliado ou vamos fazer com que a gente tenha ele como coadjuvante, que a gente controle ele e ele não nos controle? Você entendeu agora porque você precisa estar presente no nosso evento Emagrecimento de Dentro para Fora no dia 13 de março? Porque lá você vai conseguir modular um sistema que Letícia começou a falar agora, do sistema dopaminérgico. E o sistema dopaminérgico é um dos 3 mecanismos desregulados na mente do paciente obeso e na mente do paciente que sofre com dores crônicas. A gente já falou sobre isso em outros episódios. Se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo o link do outro episódio em que eu falo sobre isso, sobre os mecanismos que estão desregulados na mente do obeso e no cérebro do paciente obeso e no cérebro do paciente com dor crônica. Porém, faz muita importância. Você tem que estar presente lá nesse evento. Falei, não sei se ainda tem vagas para o evento. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se porventura tiver alguma vaga. E para você que já fez a aquisição do seu ingresso, vai ser maravilhoso, porque o emagrecimento de dentro para fora vai te mostrar o porquê você não é culpada de falhar tantas vezes na questão da dieta. É apenas um sistema desregulado. E aproveitando essa ponte maravilhosa que você fez, sim, a dopamina é um neurotransmissor muito importante. Sim. Só que ele está no paciente eu fiz a pergunta com toda intenção, porque ele é um dos mecanismos que está desregulado no cérebro do paciente obeso. E no cérebro do paciente que tem dor crônica, como a fibromialgia. São 3 mecanismos principais. A função executiva do nosso lóbulo pré-frontal, o CEO do cérebro que está diminuído, então você não toma decisões inteligentes. Aquele sistema de freio que é o sistema inibitório, aquele que te fala: por que eu preciso comer uma panela de massa quando eu posso comer um prato? Ou seja, esse déficit, esse controle inibitório está, o freio está deficitário, e principalmente esse sistema de recompensa que você falava através da dopamina. Quando você tem mais prazer, você procura prazer imediato em algumas coisas, pode ser na comida, pode ser no vinho, pode ser uma série de TV, pode ser rolar a tela do celular. Sim. Então, a mensagem que eu trago para isso que você falou muito bem é justamente equilíbrio. A gente não pode viver uma vida sem equilíbrio. Não dá. Pensa uma coisa boa. Não sei, uma coisa que você goste. Pode falar? Sim. Pode falar? Então me fala. Uma coisa boa que você goste. Comer. Pronto, comer. Se você come demais, o que vai acontecer? Engorda. Exatamente. Então, tudo precisa de medida. Eu gosto de praticar esporte. Se eu faço esporte demais, eu vou terminar lesando fibras musculares, eu tenho que ter uma preparação, eu tenho que ter um tempo de preparo justamente para isso. Ah, eu gosto, sei lá, eu gosto de trabalhar. Não, mas se você fica trabalhando muito, você vai virar um refém desse. Ou seja, a palavra na nossa vida é justamente equilíbrio e colocar limites em algumas coisas. Porque nós, seres humanos, e não apenas aqui no Brasil, se você fica feliz, você comemora como? Comendo. Se você fica triste, você comemora como? Ou fica chateada como? Comendo. Se chega um amigo em casa, bora comer. Se é aniversário de casamento, bora jantar fora. Se é aniversário de filho, bora fazer uma festa. Sim. Então, tudo precisa de um equilíbrio. Sim, sim. Então, dentro desse equilíbrio, você e as pessoas não falham na dieta justamente porque a culpa seja dela. Justamente porque esse sistema de equilíbrio, esse sistema de freio, ele está lesado. Sim. Então, uma das coisas que a sua gastronomia traz, que seu entendimento sobre comida traz, é justamente trazer esse freio, esse voltar. E eu entendo que a sua proposta de finger foods, a sua proposta de pequenas porções, traz isso por trás. Falei demais? Falei alguma coisa? Falei alguma coisa? Eu dei algum spoiler? Não, né? Então, não, de forma essa alguma. questão de finger food, de coisas pequenas, ele traz essa sensação de, poxa, eu estou saciado. Eu gostei de um pequeno, posso pegar mais um. Mas quando você prepara um prato enorme, muitas vezes você coloca ali os seus sentimentos. Você não está colocando ali comida apenas por colocar, você está colocando o sentimento, a sua avó que colocava uma comida farta na mesa, a sua família que infelizmente todos são obesos. Então o ambiente importa muito, o ambiente faz total diferença.
como você consegue hoje direcionar esse seu entendimento de comida é igual a modulação cerebral a seu posicionamento hoje como profissional? Esses 3 mecanismos podem ser muito bem aplicados na gastronomia. Eu vou começar dando um exemplo para que todos possam entender. É como a gente pegar dinheiro a juros, certo? A gente vai precisar do dinheiro. Então, eu vou ali com uma pessoa, pego o dinheiro. Na hora que eu estou com o dinheiro na mão, eu estou satisfeita, eu estou feliz, eu estou realizada. Vou gastar esse dinheiro. Em um curto período de tempo, eu vou estar depressiva, pois eu vou estar devendo. E mais do que dever, eu vou estar com o dinheiro além do que eu peguei. Como assim, Letícia? Vamos começar com o posicionamento fraco, certo? Eu não tenho um bom posicionamento na minha cozinha. Então, eu preciso improvisar a comida. Eu preciso improvisar a forma que eu vou me alimentar. No que eu vou improvisar, eu vou passar o dia tomando café. Eu vou restringir tudo. Então, à noite vai ser a única refeição do dia que eu vou fazer. Na hora que eu for fazer essa refeição, eu vou estar com muita fome. Então, eu não vou ter o freio. Eu não tendo esse freio, eu vou comer demais. Eu vou comer demais, vai bater a culpa. Na hora que bater a culpa, eu vou ficar, poxa, eu não devia ter comido. Mas eu tô triste, então vai gerar ansiedade. Gerando ansiedade, eu preciso controlar essa ansiedade. Como é que eu controlo? Com doce. Com docinho. Com apenas uma sobremesa. Mais um. É de um em um. É de um em um. É um pouquinho. É um finger food. É só beliscar. Então, isso é o que eu falo do ciclo vicioso. Isso é o que eu digo quando a gente não tem um equilíbrio. Então, foi só traduzindo tudo o que você já falou corretamente para a gastronomia. Que tem essa ponte, tem essa ligação e que caminha junto. E eu quero te fazer uma pergunta agora bem desafiadora. Como traduzir esse conceito aqui no nosso Nordeste querido, que a fartura sempre foi principal na nossa mesa? Hoje vemos que o nosso almoço típico de aqui, você vê alguns pratos que são arroz, macarrão, feijão, farinha, e por aí vai. Proteína, só que está cheio de carboidrato. Como traduzir esse seu conceito de chefe neurocomportamental? Eu já carimbei isso para você, de gastronomia neurocomportamental. Como traduzir isso para um evento? Você senta com o cliente, você explica, você... porque, veamos e comemos. Vou te contar uma história pessoal para você entender. Quando eu fui casar, a gente pesquisou vários buffets. Só que eu não queria fazer aquela coisa tradicional de o jantar esta vez, tem uma fila enorme com 300 pessoas se servindo. Eu achava aquilo, nada contra com quem faz, mas eu achava aquilo muito brega. Aí eu e minha esposa procuramos uma opção diferente e achamos um buffet que nos proporcionou essa experiência gastronômica dentro do nosso casamento, que foi um momento espetacular, um dos momentos mais especiais que eu tive na nossa vida, com nossa família, com nossos amigos. A gente determinou colocar finger food, pequenas porções de coisas. Você podia repetir quantas vezes você quiser. Mas isso, para mim, além de trazer esse conceito de, poxa, meu casamento está lindo, meu casamento está sendo maravilhoso, ele trouxe para mim essa sensação de, eu não estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Diferencial. Todo mundo ficou feliz, admirado com o que a gente fez. Eu não sei se alguém chegou, ninguém teve a coragem de chegar e falar, teu casamento faltou comida, porque realmente não faltou. Mas, como trazer essa opção de, peraí, bora a explorar essa opção aqui, e teu convidado, eu garanto que ele não vai sair pensando, poxa, o que colocou no jantar foi um cafezinho da manhã, um lanchezinho, não foi jantar. Ele me convidou para um jantar e o que colocou foi um lanchezinho. Como você muda essa mente do teu cliente para ele mudar a mente de seus convidados? A comida por si só não tem esse poder.
certo? Precisa andar em conjunto com um apoio psicológico, certo? Precisa ter um terapeuta. Você precisa querer mudar a sua mente. Mas a comida, ela está ali para lhe auxiliar, lhe ajudar. Você pode começar comendo em porções pequenas. Você pega, ao invés de fazer um prato muito bem servido, em um prato de servir, em um prato de sobremesa. Você vai ter aos seus olhos muita comida, certo? Vai estar aos seus olhos, o prato está preenchido, o prato está cheio. Então, você vai comer com os olhos, sua mente vai entender que você está comendo muito. Mastigar. E aí você vai desfrutar dessa comida, certo? E vai se saciar. A gente também pode seguir pelo comfort food. O que é o comfort food? É aquela comida que abraça, que aconchega, que lhe coloca nos Aquele cheiro de vô, braços. aquela comida de vô, o É ratatouille, exatamente isso. Então, o ratinho você... cozinhando na sua cabeça. Né? Vocês conhecem o desenho do Sim. ratatouille, aquele ratinho que cozinhava na cabeça assim, que fazia? Pronto, é isso aí, esse é o conceito que ela está falando. Então, com isso, você pode desfrutar do momento de passar horas e horas com um prato pequeno. Em cada garfada, você lembra de uma história. Em cada pedaço de proteína, você diz: meu Deus, eu estou sentindo aqui o sabor do bife da minha avó. Eu estou sentindo aqui o sabor do feijão. Então, você degustando, mastigando um prato em pequenas porções, você vai fazer automaticamente com que você emagreça. Não precisa restringir, precisa equilibrar. Equilibrar, limitar. Isso Outra é muito coisa importante. que é erradíssimo, se eu estiver falando errado, me corrija, é o toda segunda-feira eu começo. Ah, não, segunda-feira eu começo uma dieta, segunda-feira eu começo um exercício. Quando a gente pensou no evento, justamente eu pensei em colocar na sexta-feira para desmistificar isso aí. Justamente. Parabéns, viu? Eu coloquei intencionalmente uma sexta-feira, no dia do happy hour, do dia de eu vou lá, do AUE, justamente para desmistificar o eu começo na segunda-feira. O dia de você começar qualquer coisa na sua vida é hoje. Hoje. É hoje. Exatamente. E só colocar foco. Parabéns pelo seu entendimento, viu? Então, precisa mostrar que não precisa esperar para segunda. Você precisa querer. Você querendo, você começa agora. O melhor momento de começar é agora. Então, eu quero começar a emagrecer e comer bem agora. Não segunda, não amanhã, não ontem. O ontem passou. O amanhã está por vir. Então, você não tem como voltar e você não vai esperar para acontecer. Você vai viver e vai fazer acontecer. Tem um ditado, eu acho que é oriental, que fala que a melhor data para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor data é hoje. E isso faz total sentido na minha cabeça. Para você que está nos acompanhando, estou aqui com a chefe de gastronomia neurocomportamental. A gente começou a apelidar ela assim nesse episódio. Letícia Sampaio, chefa internacional de renome, com prestígio na Itália, na Argentina, no Brasil. E a gente está falando sobre como o alimento pode te ajudar, pode modular tuas emoções e como pode te ajudar no processo justamente de freio no teu cérebro, justamente para você ter um emagrecimento definitivo e plausível. Letícia, você está conosco aqui e a gente tem um bloco, tem um momento especial dentro do nosso Transformador Podcast. Dentro do nosso Transformador Podcast, que justamente a gente chama de Momento Transformador. E esse momento transformador nada mais é que um caso, uma história, pode ser sua, pode ser de um cliente, uma vivência sua, que fez aquela virada de chave.
quando você parou, por exemplo, você falou da bariátrica, pode ser quando você parou de se culpar e começou a entender que sobrevivência é preciso para você viver. Sim. Aliás, que você estava vivendo um modo de sobrevivência que precisava... Me encontrar. Sim. Ou pode ser de um cliente que de repente teve alguma crença que caiu com um evento seu. Esse é um momento transformador. Eu gostaria que você compartilhasse com nossa audiência o seu momento transformador. Eu me antecipei, certo? E falei justamente desse momento transformador. A virada de chave foi justamente quando eu percebi que eu estava me dedicando para os outros. Eu estava colocando todas as minhas técnicas ali para os outros, mas eu estava esquecendo de mim. E quando eu comecei a enxergar que não era ser egoísta, pensar primeiro em mim, que tudo mudou. Eu comecei a ter carinho por mim, eu comecei a me amar, eu comecei a fazer pratos e ter o prazer da minha companhia, de desfrutar aquele prato. E parei de pensar nos outros por um momento e pensei em mim. Quando eu me sinto bem comigo mesma, eu consigo fazer com que o próximo esteja bem. E eu consigo me doar, eu consigo servir. Não quero entrar em religião, mas tem coisa mais linda do que eu servir ao próximo. Então, isso é importante. Mas para servir ao próximo, eu preciso primeiro servir a mim. Então, foi princípio de tudo começar. Foi quando eu enxerguei que eu botava muita técnica para os outros e esquecia de mim. Eu simplesmente comia qualquer coisa, às vezes nem comia, e disse, não, parou, primeiro eu, depois os outros. Existe um conceito, aliás, são 3 conceitos na inteligência emocional, neurocomportamento, que são bem pontuais nisso que você falou, que é vocação, missão e propósito. A vocação é aquilo que você sabe fazer de melhor, mas é para você. O propósito é o legado que você quer deixar, mas é função dos outros. E a sua missão é o elo que conecta a sua vocação com o seu propósito. Então, parabéns, que bom que você encontrou a sua missão e você está colocando ela em prática, porque não é sobre nós, é sobre o próximo. E não tem nada a ver com religião, é comportamento humano. É puramente comportamento humano. Então, você está... Mais uma vez, você agora entendeu por que você precisa estar no evento de emagrecimento dentro para fora. E detalhe, a Letícia vai estar conosco lá no emagrecimento dentro para fora, no nosso evento presencial, que vai ser no Difusora, o dia 13 de março. Eu não sei se, como te falei anteriormente, se ainda tem vagas, se restam algumas vagas, vai lá. Tem um link aqui na descrição do vídeo, mas Letícia vai estar lá em um momento muito especial. O que vai acontecer? Logicamente eu não vou te contar, você precisa estar lá para vivenciar esse momento. Vai ser um momento muito gostoso, de muito aprendizado, de uma troca bem significativa. Esse evento, a gente não vai falar sobre comida de qualidade, a gente não vai falar sobre dieta, a gente não vai falar sobre nada disso que você já escutou. A gente vai falar sobre comportamento humano, o que deveria ser o principal, que está negligenciado há muito tempo. A gente vai falar sobre como teu neurocomportamento, como tuas ações estão te atrapalhando e podem ser teu aliado nesse teu emagrecimento definitivo que você está procurando, ou emagrecimento sustentável que você está procurando há anos, e evitar de uma vez por todas esse efeito sanfona. Amiga, a gente já está 1 hora conversando aqui, pelo amor de Deus, como o tempo passa de rápido. Eu poderia estar aqui 1 semana inteira conversando com você. E não vai faltar assunto e de uma forma muito fluida. Que papo gostoso, que papo gostoso. E eu espero você, sinceramente, em outras vezes aqui, porque teremos muita mais coisas para falar para minha audiência, a nossa audiência que a gente vai criar junto. Não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Deixa eu te falar uma coisa. A minha produção aqui é fantástica. A minha produção aqui é a melhor produção do mundo. Sim. Eu não sei como eles conseguiram o telefone, o WhatsApp dos 8 bilhões de pessoas que habitam nesse planeta. A minha produção
produção é fantástica. Maravilha. E você hoje tem a oportunidade de mandar uma mensagem, uma frase, um pensamento para os 8 bilhões de pessoas que hoje estão no mundo, certo? Sim. Entre elas pacientes obesos, entre elas pessoas que sofrem de dor crônica, entre elas pacientes que sofrem de vários transtornos alimentares e comportamentais, e você tem a oportunidade agora de mandar em uma frase, um pensamento, o que você gostaria de que essas pessoas entendessem sobre Letícia, qual seria essa mensagem que você gostaria de mandar para essas pessoas? Você não precisa brigar com a comida. Você pode ter a comida como sua aliada. Você precisa selecionar as suas escolhas. Então, para que você possa comer bem, você não precisa restringir. Você não precisa escolher. Você pode ter tudo da forma correta. Então, precisa querer para que aconteça. Então, essa é a principal frase que eu posso dizer. Querer é poder. Se você quer, você consegue. Muito bem. Essa foi uma mensagem maravilhosa e eu vou pegar carona na sua mensagem. Querer é poder, como ela falou, mas apenas coloque limite nas suas coisas e tenha prioridades na sua vida. Sim. Amiga, muito obrigado pela sua presença aqui Eu no que Transformador agradeço. Podcast. Que papo maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês ficaram com gostinho de quero mais. Comenta aqui embaixo. Se vocês ficaram com gostinho de quero mais, manda suas dúvidas. Eu vou responder pessoalmente e faço questão também de que, se vocês tiverem alguma dúvida, a Letícia responda para vocês. Compartilhem à vontade em esse episódio, porque a gente está falando de transformação, gente. A gente está falando de transformação e a transformação não pode morrer em nós. A transformação precisa ser levada para na frente, como falei, vocação, missão e propósito. O que você quer para a sua vida? Qual é a sua área de expertise? Qual é a sua missão nessa vida e qual é o seu propósito? Eu garanto para você que, se você enviar esse podcast aqui para 5 pessoas, você vai fazer um enorme favor para elas, levando informação de qualidade, levando conhecimentos transformadores e, como eu sempre falo, mais mente e menos drama. Esse foi o Transformador Podcast de hoje. Eu aguardo vocês a próxima semana. Um forte abraço e até lá.